Então, toda pessoa que venceu na sua vida profissional, na sua vida financeira, primeiro ele passou por um grande fracasso. Então, um amigo Porcino citou aqui que eu tenho uma trajetória de sucessos. Mas no livro eu cito uma sequência de insucessos, ou seja, literalmente fracassos. Se você for conhecer mais de perto a minha história, Porcino, você vai ver que eu fui um péssimo aluno na escola. As notas dos boletins escolares da época eram um colorido entre vermelhas e notas azuis. Ou seja, o senhor Antônio sofria um pouquinho para poder... O São Antônio e a dona Hilda sofreram muito para cuidar do menino. Tanto é que, enquanto aluno na época do colegial, primeiro e segundo grau, eu vinha repetir 2 séries escolares. Só fui terminar o ensino médio com a idade de 22 anos. Ingressei na universidade com 26 anos. Então vamos contar um pouquinho em detalhe essa trajetória, essa história, porque faz parte do nosso programa também, no primeiro bloco, a gente conhecer a fundo o que é essa pessoa que conseguiu alcançar os seus objetivos, alcançou seus sonhos e tem as suas realizações hoje. E daí, na sequência, eu vou responder especificamente a sua pergunta, alguns pontos bem pontuais, específicos, de como a pessoa pode dar essa virada financeira, de sair do seu estado limitado financeiro para um estado de privilégios. Exatamente. Sr. Carlos, conte-nos um pouquinho o que foi viajar com o Sr. Antônio, seu pai, de caminhão pelo interior, vendendo mercadorias nas mercearias, e ele ficava no caminhão, o senhor tinha que descarregar, entrar. Eu não vou contar a história. Conta o senhor o que foi, o que o senhor aprendeu com isso daí? Qual foi o seu primeiro ensinamento? Eu costumo dizer que de minha mãe eu aprendi a fé, e com o meu pai eu aprendi o valor do trabalho. E ele era um comerciante, viajante de caminhão pelo interior do estado do Paraná. Ele carregava o caminhão na segunda-feira e passava a semana toda viajando de cidades em cidades, colocando, vendendo, distribuindo mercadorias. E no período de férias eu acompanhava. Agora, já com aquela idade de apenas 12, 13, 14 anos, o meu pai foi o meu grande herói, o grande mentor. Por quê? Ele sempre foi, e eu considero muito, como um grande vendedor. Só que em determinados momentos, Porcino, ele chegava em uma determinada cidade e ele ficava sentado no assento do motorista e ele dizia: filho, agora você vai entrar lá no mercado, você vai falar com o dono, você vai conferir a mercadoria, você vai ver como está o estoque, você vai tirar um pedido, você vai emitir uma nota fiscal, você vai receber o dinheiro, vai entregar o produto e vai completar o serviço trazendo o dinheiro aqui no caminhão para o pai. Ou seja, ele lhe ensinou todo o processo de vendas, desde o momento de ir ao estoque, verificar a necessidade até a entrega do produto final. E então, com o recebimento. Na época, Porcino, isso daqui para mim era uma grande diversão. Era uma brincadeira, por assim dizer. Mas sem perceber, naquela idade de 12, 13, 14 anos, eu estava sendo, entre aspas, treinado na arte de vender, na arte de negociar, relacionar-se, não ter medo de falar com as pessoas, ter essa capacidade de entender um momento que estava sendo ali colocado e finalmente entregar o serviço completo, entre aspas, ao chefe. E inclusive, uma vez conversando com o senhor, numa das nossas conversas aqui no Grupo Multi, o senhor me comentava que não existe um mau comprador, existe uma má argumentação de vendas. Até eu me lembro da frase que o senhor me disse: talvez você não esteja focando corretamente como realizar a venda. O senhor aprendeu isso bem jovem do seu Antônio. Qual é essa história que o seu Antônio contava? O que meu pai me ensinou foi o seguinte: todas as pessoas têm necessidades e eles anseiam preencher essas necessidades. A partir do momento que você é um prestador de serviço ou você tem um produto que lhe vem de encontro, ao encontro melhor, a essa necessidade do ser humano, é puramente uma questão de argumentação. Você saber colocar o produto, colocar e evidenciar as suas vantagens, oferecer um preço justo, que nem sempre significa ser o preço mais barato. Porque muitas pessoas pensam que para vender bem tem que vender mais barato, quando isso não é a realidade. As pessoas reconhecem um produto ou serviço de qualidade e elas estão dispostas a pagar mais por um serviço de qualidade. Ou seja, toda essa apresentação, essa base de argumentação é fundamental. Porque a decisão da compra, Porcino, ela tem 2 elementos. Primeiro, é um elemento racional.
ela quer saber que ela está fazendo um bom negócio. E segundo, tem um elemento emocional. Como que aquele produto, serviço, aquela compra, irá fazer com que ele se sinta bem após ter feito essa compra. Então, se o vendedor conseguir unir esse aspecto racional e o emocional, será um grande profissional. Perfeito, fantástico. O senhor comentou durante a primeira resposta sobre a fé e o que o senhor aprendeu da senhora sua mãe a respeito da fé. Conte-nos um pouquinho a respeito disso e conte-nos um pouquinho da sua experiência como missionário. Então, quando eu tinha idade de 12 anos, morava em Curitiba, meus pais já tinham 7 filhos. E naquela ocasião, 1969, meus pais diziam que o mundo estava próximo do fim, porque as pessoas já estavam perdendo o senso de orientação, senso de valores, o senso entre o certo e o errado, as pessoas estavam confusas nas suas prioridades. E a partir daquele momento eles começaram a buscar respostas para as verdadeiras perguntas da vida. Qual o propósito de estarmos aqui? De onde viemos antes de nascer? Para onde iremos depois da morte? E nessa busca espiritual, naquele momento, foi que eles conheceram os missionários da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como os Mormons. E a partir daquele momento feliz, um momento muito abençoado, eles começaram a ter as respostas que eles estavam buscando, que através da Bíblia, através dos ensinamentos que aqueles missionários trouxeram, fizeram com que as dúvidas deles acabassem. E simultaneamente, por sino, eu comecei a aprender inglês com aqueles jovens missionários norte-americanos. Então, quando eu completei 19 anos, como membro da igreja, eu aceitei um chamado voluntário de servir como missionário. E por 2 anos eu passei em Portugal cumprindo esse trabalho voluntário para a igreja. Alguma passagem especial que o senhor gosta de lembrar, que o senhor gosta de dar como exemplo na igreja, nas suas palestras? O que eu pude observar durante o tempo de dedicação, que são 2 anos em que você não tem remuneração, você vive com o teu próprio sustento, ou seja, ou você tem uma economia, os teus pais te financiam para fazer esse serviço, você não tem nenhum interesse, digamos assim, político, acadêmico e comercial. É uma doação. O que eu aprendi é a importância de um versículo na Bíblia que diz o seguinte: se você quiser encontrar a sua vida, você perdê-la a serviço do próximo. E quando você perde a sua vida a serviço do próximo, você acaba encontrando a própria razão da existência. Então eu acredito que aquele momento dos 2 anos de serviço missionário, um trabalho totalmente espontâneo e voluntário, eles foram uma base tanto emocional como espiritual para os desafios que mais tarde eu vinha vivenciar. Eu soube que o senhor teve uma Brasília azul, e que é uma história muito gostosa de se ouvir, sobre a sua fase de vendedor também, né, com essa Brasília. O que o senhor tem a nos dizer desse momento de mudança? Porque ela foi um marco também para uma mudança sua, né, na sua trajetória de vida. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Então, para poder situar os amigos, né? situar os amigos, em que momento que essa Brasília azul entrou na história, eu vou fazer um breve resumo, que novamente com o auxílio daqueles missionários eu pude estudar na Universidade de Brigham Young, lá no estado de Utah. Após a minha formatura, eu consigo um emprego na região de Campinas, especificamente em Mogi Guaçu, e venho trabalhar para uma multinacional que era especializada na produção de papel e de celulose. E naquela época, 1987, tudo que eu pensava, por sino, era fazer uma carreira como executivo. Eu pensava, vou trabalhar alguns anos nessa empresa, depois eu consigo uma outra colocação numa outra multinacional e assim vou fazer a minha carreira. No entanto, em determinado momento, um colega de trabalho, ele me perguntou: Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulinhas de inglês à noite? Então eu acredito que o meu lado empreendedor falou mais alto naquele momento. E eu pensei assim, aulinhas de inglês, isso significa mais dinheiro no bolso. E mais dinheiro no bolso não faz mal para ninguém. Aí já veio novamente na mente aquele ensinamento do Sr. Antônio. Exatamente. Aproveite a oportunidade, ela está à sua porta, oba, vamos fazer um negócio com alguém. E foi aí o seu ingresso no mundo do ensino de idiomas. Perfeitamente, porque eu comecei dando aulas em casa para 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos,
uma turma, 2 turmas, 3 turmas, e até que chegou o momento que eu já não tinha mais tempo livre para ter mais um aluno. Fui conversar com a minha querida esposa, Vânia. Meu bem, será que você também poderia dar algumas aulinhas de inglês à noite? E eu acho que o lado empreendedor da Vânia falou mais alto e ela disse, por que não? E ela seguiu o mesmo modelo. 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, uma turma, 2 turmas, 3 turmas, até que ela também já não tinha mais espaço livre para ter mais um aluno. Aí surgiu a metodologia Wizard e começou a surgir a primeira unidade Wizard na sua casa. Então, nesse momento, Murcino, ainda não abri a escola. Olha só que curioso. Uhum. Eu mantive meu emprego na Champion, que era a empresa para a qual eu trabalhava, e, paralelamente, eu dava essas aulas. Então, aqui já está uma dica aqui para os nossos queridos amigos. Muitas vezes a pessoa tem um projeto e ela pensa, eu vou largar o emprego e eu vou me dedicar exclusivamente. E aqui no livro aconselha que nós não devemos fazer isso. Nós devemos conduzir os 2 trabalhos simultaneamente. E só devemos largar o emprego, Porcino, quando a nossa atividade paralela estiver sendo mais rentável do que o emprego fixo. Muito bem, mas deixa eu responder a sua pergunta. A sua pergunta foi em que ponto que surgiu a Brasília Azul. Exatamente. Então, em determinado momento, eu precisava me deslocar para o interior do estado de São Paulo para oferecer o produto, o conceito, a marca, a escola que nós acabávamos de abrir, então, que foi a Wizard. E o carro que eu tinha naquela época era uma Brasília Azul. E eu tenho muitas histórias bonitas que eu guardo com muito carinho de viajar para o interior do estado de São Paulo com a tal da Brasília Azul.